Bom, pessoal, como o arquivo não colaborou para que a gente fizesse essa aula ao vivo, eu tô gravando aqui para vocês para já liberar essa aula de uma vez e vocês conseguirem assistir a parte das flores, certo? Então, hoje a gente vai bordar essa florzinha inteira aqui e aí depois eu vou colocando as cores para vocês dessas outras aqui. E a gente também vai finalizar a nossa peça, tá bom? Então, espero muito que vocês aproveitem essa aula. Que pena que não deu para ser ao vivo, mas aproveitem da mesma forma. E qualquer dúvida, podem me chamar. Estou à disposição tanto lá no grupo do nosso WhatsApp, se você faz parte da primeira turma, tanto na plataforma da Hotmart, tá bom? E é isso, gente. Queria deixar aqui também já avisado o cupom de desconto para quem quer assinar o clube, para quem ainda não assina o clube e gostaria de participar. No plano anual, a gente tem um desconto de 20%, tá bom? Que é desconto 00, é só colocar lá na partezinha de desconto. E o link vai ficar aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo também, tá? É um desconto de praticamente R$100 para você entrar pro clube no plano anual. E se você já faz parte do clube no plano mensal, esse cupom serve para você também. Você pode aplicar caso seja do seu desejo fazer parte do plano anual, tá bom? E aí vocês garantem aí 12 meses na plataforma, com acesso a todos os 80 projetos. Aliás, 80 não, gente, passou de 80 já faz um tempo. São quase 100 projetos lá dentro da plataforma para vocês aproveitarem. E aí, vocês garantem mais 12 meses pela frente, tá bom? Então, o desconto tá aqui na tela, vocês podem aplicar. Vale tanto para quem não é assinante do clube ainda, quanto para quem já faz parte do clube, do plano mensal e quer passar pro anual, tá bom? E é isso, pessoal. Aproveitem muito essa aula e qualquer dúvida, me chamem. Beijinhos! Agora a gente vai começar a bordar as nossas flores, começando aqui pelo caule dessa primeira flor. Então, para fazer esse caule, eu vou usar a cor 266 da Anchor, que é esse tom de verde mais claro. Vou usar 3 fios da meada e vou fazer aqui o ponto haste. Então, olha só, para quem não conhece o ponto haste, a gente começa aqui, ó, pode começar tanto no início quanto dando um espacinho e indo pra trás, tá? Vou começar aqui. E aí, eu coloco a minha linha aqui pro ladinho e dou o espacinho de um ponto. E aí, aos poucos, eu vou puxando a minha linha pro avesso. Só que aí eu não puxo toda a minha linha pro avesso, eu deixo essa argolinha aqui, tá vendo? E aí eu vou segurar, posso até encostar assim, ó, e prender. E aí eu vou vir aqui no meio dessa argolinha que eu formei. E aí sim, eu vou puxar tudo até o final. Ó, venho puxando, certo? Nosso primeiro pontinho do ponto haste tá feito. Agora, a gente vai fazer o nosso segundo pontinho. Então, eu vou tentar sempre dar o mesmo espaçamento de um pontinho pro outro, a mesma distância. Então, eu entro aqui, deixo a minha argolinha aqui pro lado, pra lateral, e aí, a partir do segundo ponto, a gente sempre vai entrar com a agulha no buraquinho do último ponto. E não mais no meio, né, da argolinha entre os dois pontos. Então, sempre vai entrar aqui, ó, no buraquinho do pontinho de cima. Aí, a gente vem e aí puxa até o final, certo? E o ponto haste, ele vai dar esse efeito trançadinho, né, como se ele tivesse torcidinho. Fica bem bonitinho. Então, ó, de novo, a gente dá o espaçamento de um ponto. Mantém a argolinha aqui pro lado, tá vendo? Ó, pode segurar ela assim. Entra no buraquinho do último ponto, aqui de cima. E aí sim, a gente solta a argolinha e puxa tudo até o final, tá bom? E esse processo se repete até o finalzinho.
E aqui eu vou ultrapassar um pouquinho a margem do meu bastidor, porque eu quero aquele aspecto do caule saindo de dentro do bastidor, sabe? Quando eu for finalizar no bastidor menor. Então, eu quero que ele venha aqui de dentro. Então, vou fazer só mais um pontinho. E aí, para finalizar o ponto haste, a gente simplesmente entra aqui no último buraquinho. E aí, é só arrematar normalmente. Agora, eu vou utilizar a mesma quantidade de fios e a mesma cor que eu já tô na agulha, que é a 266, para fazer essas duas folhinhas aqui, tanto essa de cima quanto essa aqui da lateral. E para fazer essas folhinhas, eu vou usar um dos jeitos de fazer o ponto folha, que é o seguinte: a gente vai entrar com a nossa agulha aqui no topo da folha, lembrando que eu tô usando a mesma quantidade de fios que eu usei no caule, que são 3. E aí, a gente vai até metade da folha, mais ou menos, tá? Não precisa medir nem fazer nada desse tipo. É só ir até mais ou menos metade da folha e fazer um pontinho reto inicialmente, ó. Simples assim, certo? Agora, você vai escolher um dos lados, tanto o lado esquerdo desse ponto central que a gente fez, quanto o lado direito, tanto faz, tá? Eu costumo entrar sempre do esquerdo primeiro por questão de hábito mesmo, costume. Então, eu vou entrar um pouquinho abaixo do meu ponto central, tá vendo? E aí, eu vou puxar a linha até o final aqui. Agora, eu vou entrar com a minha linha um pouco abaixo desse ponto central. Então, a gente fez esse pontinho central, eu vou entrar um pouquinho abaixo, tá vendo? E vou pro avesso. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, ó, eu desço um pouquinho o meu ponto, tá vendo? Eu não entro na mesma altura do ponto central, eu abaixo ele um pouquinho. E aí eu entro. E aí, eu também vou finalizar o meu ponto aqui um pouquinho abaixo desse último que a gente fez. Tá vendo, ó? Uma pequena distância. E agora, o processo vai se repetir até o final da folhinha. Então, eu sempre vou entrar um pouquinho abaixo do último ponto aqui lateral. E vou finalizar sempre um pouquinho abaixo desse último pontinho aqui no meio da folha, tá? Mesma coisa do outro lado, ó. Agora do outro lado. Desço um pouquinho meu ponto, um pouquinho abaixo do último. E depois finalizo também um pouquinho abaixo do último. Esse aqui é o ponto folha. E aí, ó, a gente faz até o final, com bastante calma. Até a folha ficar completinha. Aqui vocês vão perceber que o espaço para finalizar abaixo dos pontinhos centrais, né, do meio, ele vai acabar. Então aqui, ó, já acabou, não consigo fazer mais nada, né, porque aqui a gente tem um caule. Então o que que a gente faz? Ó, sempre abaixo um pouquinho aqui nas laterais. E aí eu finalizo aqui embaixo mesmo, ó, no buraquinho do último ponto, tá? Quando acabar o espaço, você pode fazer dessa forma. E aqui do outro lado também, ó. Finalizo no buraquinho do último ponto. Vou fazer mais um aqui, desse lado. Só não dá pra fazer muito, né? Por isso que é legal ir aos pouquinhos, pra criar esse aspecto de folha e o espaço não acabar rápido. E aí, aqui eu vou fazer meu último pontinho e finalizo aqui, porque senão se a gente colocar muito fio num buraquinho só, também não dá certo. Mas nesse finalzinho tudo bem, ó. E finalizei meu pontinho folha, certo? Agora eu vou repetir esse processo aqui nas outras folhinhas, tá? Nessas duas aqui eu vou usar a cor 266, que é esse tom.
E nessas duas folhinhas aqui de baixo, eu também vou usar o ponto folha com 3 fios, só que eu vou usar um verde mais escuro, que é esse aqui, ó, o 263 da Anchor, tá bom? Lembrando que vocês podem usar o verde que vocês preferirem. Prontinho, agora a gente arremata lá no avesso, né? Finaliza, faz o nozinho e corta o excesso. E depois a gente vai começar a fazer as flores. Agora, então, a gente vai começar a fazer a nossa florzinha aqui nesse círculo, certo? Pra fazer essa primeira florzinha, eu vou usar a cor 19 da Anchor, que é esse tom de mais puxado pro vinho, né, do que pro vermelho. Um pouco rosa também, puxado pro rosa. E eu vou usar os 6 fios da meada, ou seja, eu não vou separar esses fiozinhos, eu vou usar a linha inteira, tá? Porque eu quero fazer uma flor bem volumosa e esses 6 fios vão me ajudar a dar textura pra nossa flor. Então aqui a gente vai usar o ponto haste enrolado. Vocês já aprenderam como a gente faz o ponto haste aqui no caule, né? E agora a gente vai fazer basicamente o mesmo processo, só que em forma circular. Então, vou começar aqui para vocês verem, ó. Vou começar aqui de baixo, mas você pode começar de onde você quiser, tá? E aí eu vou entrar aqui pro lado direito de novo. Então, ó, puxei toda a minha linha. E agora eu vou dar o espacinho de um ponto. Olha só. Aqui a gente pode tomar uma distância um pouquinho maior, tá vendo? Olha como fica a minha unha aqui entre a distância da agulha e da linha. Então a gente vai puxar pra baixo, só que a gente não vai levar a nossa linha toda pro final, tá vendo? A gente vai deixar uma argolinha aqui, ó, igual no ponto haste, certo? E aí a gente vai entrar aqui no meio dessa argolinha. Olha só, no centro, entre esses dois pontinhos. E aí, a gente vai puxar. Só que a diferença entre o ponto haste enrolado pro ponto haste normal é que no haste enrolado, que é esse que a gente tá fazendo agora, a gente não vai puxar toda a linha até o final. Então, a gente vai deixar essa argolinha aqui em cima. Então, a gente puxa até ficar uma argolinha aqui no tecido, tá vendo? E aí, quem decide o tamanho dessa argolinha é você. Eu gosto sempre de fazer mais ou menos assim, ó, nessa altura, tá vendo? Nem deixar muita argola pra fora, nem deixar pouca. Então, eu gosto de fazer de uma forma mais equilibrada. Beleza, fizemos nosso primeiro pontinho. Agora, no nosso segundo pontinho, eu também vou dar essa mesma distância. Vou sempre tentar fazer os pontos com o mesmo distanciamento. E aí, eu vou repetir o processo. Olha só. Minha argolinha se formou aqui, certo? E eu não vou levar ela pro avesso, não vou puxar tudo pro avesso. Vou manter ela aqui pra cima, certo? E aí, eu venho aqui no meio da minha argolinha. Olha só, pra quem tiver dificuldade de ver, só botar assim pra cima, mas a gente sempre tem que colocar ela pra fora, tá, gente? E aí, eu vou entrar novamente com o meu pontinho aqui, ó. E aí sim,
aos pouquinhos eu vou puxando a linha até formar a argolinha. E eu sempre vou tentar fazer do mesmo tamanho, tá bom? Então, esse processo vai se repetir até o final. É basicamente isso, gente. Parece difícil e pode ser complicado no começo, mas conforme você for praticando, você vai pegando o jeito com mais facilidade, tá? Então, ó, sempre deixo a minha argolinha aqui pra fora, sempre pro sentido externo, tá? Eu não vou fazer isso daqui, ó, por exemplo, e aí puxar a agulha, tá? É sempre pro sentido externo, ó, pra fora. E aí eu vou entrar sempre aqui no meio, tá vendo? Antes desse meu último pontinho. E aí sim, eu puxo e vou puxando até a minha argolinha ficar do tamanho que eu quero. Vamos supor que eu puxe muito, ó. Puxei muito, a argolinha foi toda pro avesso. O que que eu faço? Venho aqui com a agulha, ó. Cuidado pra não desfiar a linha. E aí eu faço assim pra subir a argolinha de novo, tá certo? E aí a gente vai fazer esse processo ao redor dela inteira. E aí depois a gente vai preenchendo aqui também. Eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer, tá? Então, bora contornar primeiro. Então, dou espacinho de um ponto, deixo a minha argolinha aqui pra fora. E entro sempre aqui, ó, um pouquinho antes desse último ponto, tá vendo? No meio da minha argolinha. E aí eu posso ir ajeitando depois com o dedo. Posso fazer mais assim, mais assim. Dou o espacinho de um ponto. Deixo a argolinha aqui pra fora. E entro um pouquinho antes do meu último ponto, tá? Não precisa se confundir com esses aqui não, ó. Olha sempre aqui, ó. Entra um pouquinho antes dele. E aí puxa, definindo o tamanho da argolinha. Outra dica também, ó, pra linha não ir pro avesso, pra argolinha não sumir, você pode colocar a agulha só aqui, tá vendo, ó? E aos poucos você vai puxando e definindo o tamanho dela, que aí ela não vai direto pro avesso. Beleza? Então, bora contornar. Se você preferir, você também pode fazer dessa forma aqui, ó. Você vai dar um espacinho, certo? E aí, você já pode definir aqui mesmo o tamanho da sua argolinha. Tá vendo, ó? Vai puxando assim, e aí sim você coloca ela pra fora e entra aqui um pouquinho antes do último ponto. Eu prefiro deixar a argolinha assim e depois definir melhor o tamanho. Ó, aí eu vou puxando até chegar na altura que eu quero. Lembrem-se que é prática, tá, gente? Não precisa ter medo desse ponto, mas não se cobrem ao extremo também, tá? Principalmente se for a primeira vez fazendo. Eu demorei pra pegar esse ponto aqui, gente. Não foi fácil, não. Ó, estamos chegando perto de completar a primeira voltinha. Beleza, não tenho mais espaço pra continuar aqui porque eu já fiz uma voltinha completa. O que que a gente vai fazer agora? Olha só. A gente vai continuar o nosso pontinho normalmente, só que agora no sentido espiral. Ou seja, ó, vou até fazer um desenho aqui para vocês entenderem melhor. Vocês podem fazer isso com a caneta fantasminha aí também, tá? Ó,
Aqui eu tô quase completando um círculo, certo? Só que aí, ao invés de completar o círculo, eu continuo nesse sentido aqui, de espiral. Tá vendo? Sempre adentrando um pouquinho. Então, a gente vai fazer várias camadinhas assim, que não finalizam, e sim que entram dentro da outra, até chegar aqui no finalzinho, tá bom? Bora lá, que não é complicado, vou explicar direitinho pra vocês entenderem, e vocês vão conseguir fazer, tá? Então, olha só, cheguei aqui no fim, né? O que eu faço agora? Eu vou entrar um pouquinho aqui, ó, na minha nova camadinha, um pouquinho mais pra dentro, tá? E aí eu faço a minha nova argolinha. Estão vendo? Seguro, continuo sempre segurando aqui pra baixo, sempre pra fora da flor. E aí, o que pode causar confusão é que agora a gente tem esses fios aqui atrás a mais, né? Na primeira camadinha a gente não tinha nada. Então agora pode causar uma pequena confusão, tipo, ai, aonde é o meio da argolinha? Como que eu entro? Então, simplesmente vocês podem pegar a argolinha e botar pra cima só pra vocês observarem, tá? Mas não esqueçam que a gente sempre tem que entrar um pouquinho antes do último ponto. A gente não acabou de entrar com o último ponto aqui? Ó, esse é o último ponto, certo? Então a gente entra um pouquinho antes dele e ignora as camadas anteriores, tá? Porque realmente a gente vai ficar com bastante linha aqui ao redor, né? Mas a gente não precisa deixar que elas atrapalhem a nossa visão. É só manter em mente que a gente sempre tem que entrar um pouquinho antes do nosso último ponto, tá bom? E aí a gente vai continuar exatamente o mesmo processo, ó. Fiz a argolinha, tá vendo? Qual foi o meu último ponto? Esse aqui, certo? Então, eu entro um pouquinho antes dele. Beleza? Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aí no chat pra mim. E aí é importante não tomar muita distância entre uma camada e outra, tá bom? Porque senão, se eu fizer muito longe uma da outra, ela vai ficar com um espaçamento, né? Vai ficar esburacadinha. Então é sempre legal fazer uma camada bem juntinha à outra, certo? E aí a gente continua o nosso processo. Ó, eu fiz essas linhas guias aqui com a caneta só pra me guiar, mas eu vou fazer os meus pontinhos aqui o máximo possível perto da primeira camada, tá bom? Mas caso você termine a flor e fique alguns buraquinhos também, o que é normal, você pode simplesmente ajeitar ela com as mãos depois, vou mostrar como que faz no finalzinho. Ou então fazer umas argolinhas a mais, onde tá com buraquinho, não tem problema. Então, bora preencher essa florzinha. Às vezes pode parecer que tá dando errado, mas confia no processo, tá? No começo é esquisito mesmo, parece que não tá certo, né? Que não tá preenchendo tanto, mas calma que aos pouquinhos a gente consegue preencher e dar bastante volume pra essa flor. Ó, minha linha já tá acabando, então já vou aproveitar pra mostrar pra vocês o que a gente faz quando a linha acaba no meio do processo. É importante não pegar uma linha de tamanho muito grande também, tá, gente? Corta um tamanho um pouco menor, porque esse ponto costuma desfiar bastante, né? Pelo atrito que passa pelo tecido e tudo mais. Então, tenta pegar um pedaço que não seja tão grande de linha pra fazer esse processo, tá bom? Pra não ficar embolando e nem dar nenhum tipo de problema assim.
Ó, minha linha tá acabando, então vou fazer esse último pontinho por aqui. Vou dar uma puxadinha. Pronto, fiz a última argolinha. O que que eu faço agora? Eu vou simplesmente fazer um pontinho aqui, ó. Eu vou entrar pro avesso do meu tecido, então eu vou pro avesso, ó, bem pertinho de onde eu fiz a minha última argolinha. E aí eu volto aqui e faço um xizinho. Então eu faço mais um pontinho reto aqui do ladinho, tá? Pode ser um xizinho ou pode ser dois pontinhos um do lado do outro. Isso faz com que a minha linha fique bem presa e as argolinhas não desçam pro avesso, tá bom? Aí agora, aqui no avesso, eu vou entrar por baixo desse pontinho que eu fiz, desse xizinho. Aí, tá vendo que formou uma argolinha aqui? E a gente vai fazer o mesmo processo de arremate. Eu entro com a agulha dentro da argolinha, dou uma puxadinha e corto o excesso. Beleza? Agora eu já tô com um novo pedaço de linha aqui na minha agulha, mesma quantidade, tudo igualzinho. E aí, como a gente recomeça com uma nova linha? A gente vai simplesmente parar de onde... A gente vai simplesmente continuar de onde a gente parou. Ó, tá vendo que aqui tem o xizinho que a gente fez pra prender o ponto? E essa daqui, ó, foi nossa última argolinha. Tão vendo? Então a gente vai separar assim, ó, com o dedo, botar pra trás e entrar aqui pertinho, ó. Não precisa ser exatamente no meio da argolinha, nem nada do tipo. Mas pode ser do lado do xizinho pra gente continuar de onde a gente parou, tá bom? Ó. E aí eu continuo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Beleza? Então, bora preencher essa florzinha até o final.
Gente, nesse processo que a gente tá usando 6 fios da meada, a gente consequentemente acabou usando uma agulha de um tamanho maior, né? Essa, por exemplo, que eu tô usando é a número 7. Então, se tiver alguma dificuldade de passar pro avesso, por exemplo, você perceber que tá emperrando, ó, tipo, você vê que tá muito difícil e tem que fazer muita força para ir pro avesso, devido à espessura da agulha e ao volume das linhas, você pode simplesmente, ó, ir girando assim para baixo, tá? Que ela vai passar com mais facilidade. E a mesma coisa aqui para subir, ó. Quando você vem subindo com a sua agulha, ó, dá uma giradinha que ela vem um pouquinho mais fácil, tá bom? Nesse caso, a gente não consegue mesmo usar uma agulha muito fina por conta da quantidade de fios que a gente tá usando, né? 6 fios é bastante coisa para uma agulha pequenininha suportar. E aí, ó, quando a gente vai chegando no finalzinho da nossa flor, vocês vão perceber que a gente não tem muita voltinha mais pra dar, certo? Então, ó, tô fazendo as últimas voltinhas. E aqui no meio, a gente não vai ter mais espaço pra fazer nesse sentido, né, de espiral. Então, a gente simplesmente vai fazer algumas argolinhas até que seja preenchido tudo, ó. Tá vendo?
Aí eu boto aqui pro ladinho. Faço mais uma argolinha, certo? E aí depois, ó, que nossa flor tiver completinha, a gente abre um espacinho por aqui, que sempre vai sobrar um espacinho aqui, e a gente faz aqueles pontinhos de finalização, pra gente poder arrematar, certo? Então, ó, faço um pontinho aqui e outro em cima, pra fazer aquele xizinho, aquela cruz. Aí, ó, volto e eu posso ajeitar a minha florzinha, tá vendo? Eu posso deixar ela mais contida, posso deixar ela mais aberta. A gente consegue movimentar depois com os nossos próprios dedos. Beleza? Aí dá pra arrumar, assim. Fechou? Aí a gente arremata lá atrás. E tá prontinha nossa primeira flor. Agora, nas outras flores, a gente vai fazer exatamente o mesmo processo, com os mesmos pontos e as mesmas quantidades de fios, tá? Então, só vai mudar mesmo a cor. E eu sempre vou deixar a legendinha aí embaixo do vídeo pra vocês verem, tá? Na telinha. Provavelmente vai ficar desse lado aqui ou desse aqui, tá bom? Bora fazer as outras flores agora.
Bom, pessoal, agora a gente tem o nosso bordado finalizado, certo? E agora a gente vai trocar esse bastidor aqui. Então, como eu disse pra vocês, eu gosto de usar um maior durante o processo, pra poder ter mais liberdade aqui nas margens, certo? Agora eu vou finalizar com o bastidor oficial, que é esse aqui, ó, de 16 centímetros, tá? De pinos, da loja Belo Bastidor. Então, eu vou retirar essa parte, o aro interno menorzinho, vou colocar aqui na mesa. Coloco o meu tecido aqui em cima dele e aí eu vou marcando e centralizando bem, tá vendo? Por isso que é importante fazer a marcação aqui, ó, desse círculo lá no comecinho do processo. Que agora a gente só ajeita aqui, vai marcando com a própria mão. Tá vendo? Vê certinho. E aí a gente vem com o bastidor, né, o aro maior, e a gente vai encaixar ele aqui. Aos pouquinhos você vai colocando. Se o encaixe estiver muito difícil, cuidado para não quebrar o bastidor, tá? Fazendo muita força. Aos pouquinhos a gente encaixa. Existem várias formas de finalizar o nosso bordado no bastidor. Aqui eu tô fazendo a finalização mais simples, que é colocar no bastidor mesmo, final, sem colocar tecido duplo ou qualquer coisa assim, tá? Então, só vou finalizar assim com o avessinho à mostra mesmo. E vai ficar dessa forma. Então, a gente vira aqui o nosso bordado do avesso e agora a gente vai tirar o excesso dessa parte aqui de tecido, tá? Então, a gente vai deixar mais ou menos 2 dedinhos só agora, tá? E vai cortar em formato de círculo, acompanhando o formato aqui do nosso bastidor. Se você quiser, você pode ir marcando, né, esses 2 dedinhos e fazer um contorninho aqui com lápis ou com a caneta fantasminha em forma de círculo, certo? Com 2 dedinhos de distância do bastidor. Eu tô acostumada, então eu acabo fazendo no olhômetro mesmo. Então é isso que eu vou fazer agora. Deixar mais ou menos 2 dedinhos sobrando aqui pra gente conseguir fazer a finalização. Prontinho, cortei. Agora você vai cortar um pedaço de linha da cor que você preferir. Eu escolhi aqui a corzinha, esse tomzinho de amarelo, é o mesmo amarelo que eu usei para fazer essa flor, que é a cor 301 da Anchor. E aí a gente vai começar aqui pelo topo e a gente vai fazer uma pequena dobrinha. Esse processo não é obrigatório, tá? Mas eu acho que fica com um acabamento melhor, fica mais bonitinho. Mas se você não quiser, você pode fazer só assim, sem dobrar o tecido mesmo. Mas eu gosto, então eu vou fazer essa dobrinha. Agora a gente vai entrar com a nossa agulha aqui, mais ou menos nessa altura, tá vendo? Não muito perto da borda e nem muito aqui pra dentro, tá vendo? A gente vai fazer mais ou menos aqui, ó. E aí a gente vai puxar. Lembrando que o pedaço de linha tem que ser grande o suficiente, pelo menos um pouco maior do que o tamanho do bastidor, porque a gente vai passar essa linha por todo o bastidor, né? Por todo esse pedacinho de tecido que sobrou. Então, sempre corta um pedaço bem grandinho, tá? Ó, o meu eu cortei assim, onde deu a volta em todo o bastidor e ainda sobrou, para não correr o risco de acabar no meio do processo, porque esse acabamento aqui se chama acabamento em fuxico. E não fica legal se arrematar, né, acabar a linha no meio do processo e ter que colocar um pouco mais de linha. Então o ideal é que corte realmente assim um pedaço maior para não ter esse problema. Então beleza, fiz o pontinho, ó, o nó fica aqui pra dentro, tá vendo?
Agora, eu vou dar a distância de um pontinho e vou entrar aqui, mais ou menos na mesma altura. Eu sempre vou tentar seguir essa mesma altura, tá vendo? Bem no topinho, na pontinha. Não tão na pontinha, mas, né, que fique um pouco mais próximo da borda, tá? E aí eu vou entrar pra baixo de novo. Ó, entrei pra baixo. E agora eu vou entrar pra cima de novo, sempre fazendo a dobrinha aqui do tecido, tá? Então, ó, dobro mais um pouquinho o tecido, dou a mesma distância, mais ou menos, e aí entro na mesma altura e vou pra cima. Aos pouquinhos, esse tecidinho vai se franzindo, tá vendo? E agora é só a gente repetir esse processo até chegar aqui de novo. A gente vai dar a volta em todo o bastidor e vai chegar ali de novo. Então, ó, dou a distância de um ponto, vou pra baixo. E puxo até o final, ó, é pra franzir mesmo. Aí dobro mais um pouquinho, dou a distância de um ponto, ó, e vou pra cima. Então, é basicamente alinhavar. Quem é da costura já sabe como que funciona esse processo, mas aqui a gente tá fazendo um grande alinhavo. E esse acabamento é conhecido como acabamento em fuxico, tá? Dou a distância de um ponto e desço. Dou a distância de um ponto, ó, dobro, né? Vou dobrando aos pouquinhos. E subo. E aos pouquinhos ele vai sendo construído, tá? É só um sobe e desce com a agulha. É bem tranquilinho de fazer. E aí eu gosto de fazer vários ao mesmo tempo já. Se for a primeira vez que você estiver fazendo, pode fazer um de cada vez, né? Primeiro sobe, depois desce. Mas eu gosto de já pegar vários em um só. Então, bora fazer esse processo até o final. Eu gosto bastante desse acabamento em fuxico, porque depois a gente tem a liberdade de trocar a moldura ou o bastidor do bordado. Se a gente colasse aqui, já não ia poder tirar do bastidor no futuro. Então eu gosto de ter a liberdade de poder trocar para uma outra moldura ou para outro bastidor, né? Quando eu achar necessário. E esse acabamento, se a gente quiser trocar a moldura, é só a gente cortar, né, esse fiozinho e finalizar em outro bastidor. E aí, quando a gente chegar aqui no topo de novo, a gente vai dar algumas, ó, puxa até o final, mais uma vez, tá vendo? Pra tudo franzir igualmente. E aí a gente vai fazer alguns pontinhos aqui, ó, de entrar e subir. Só pra deixar bem reforçado. Tá vendo? Só furar aqui em cima e descer aqui embaixo. Furar aqui em cima e descer aqui embaixo. E aí no último pontinho, a gente vai formar essa argolinha, né? E a gente passa com a agulha por dentro dela e puxa até o final.
prontinho. Agora é só cortar o excesso da linha que sobrou e nosso avesso tá pronto. E nosso bordado também. Agora é só a gente passar um secador de cabelo aqui para sumir todo o risco da caneta fantasminha e prontinho. Agora você já pode expor o seu bordado com aquarela. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e agora eu vou deixar aqui todos os projetos que a gente tem lá dentro do clube. Então, se você quer fazer parte do plano anual, seja você uma assinante do plano mensal ou então, se você ainda nem fizer parte do clube, você pode assinar com esse super desconto de praticamente R$100, tá? E pode ser parcelado em até 12 vezes. O link tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Beijinhos e até a próxima!